Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à mini aula sobre variedades linguísticas. Então, vamos lá. Variação linguística, a gente pode analisar ela da seguinte maneira: são as diferentes maneiras, os diferentes modos em que é possível se expressar em uma língua. São vários, né? A língua é diversa, né? Então, a gente pode levar em conta a escolha que a gente faz das palavras, o tom da fala, a construção das expressões, dos enunciados, né? Então, a língua é a nossa expressão básica, né? A nossa expressão de comunicação base, né? E por isso ela muda, né? De acordo com a cultura, de acordo com a região, de acordo com a época, o contexto, né? Então, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo, né? Que está fazendo uso daquela língua. Então, variação linguística é isso, né? O próprio nome já diz, né? É essa diversidade, né? De possibilidades, né, vamos dizer assim, de uso da nossa língua. Primeiramente, a variação histórica. O que é isso? Né? Ela trata das mudanças ocorridas na língua, né, com o decorrer do tempo. Elas foram úteis, né, para uma época. Então, elas deixam de existir, né? E outras novas palavras, expressões surgem a todo momento. A língua é um organismo, a língua é viva. Então, é normal, né, palavras serem criadas, serem usadas durante um tempo e depois, muitas vezes, elas morrerem, né? Ou seja, olha que interessante, essa transformação, né, ao longo do tempo. É um exemplo clássico, né, de variação histórica. A palavra consequência, que perdeu a trema, né, desde o acordo ortográfico de 2009, né, hoje em dia se escreve sem a trema, né, é um acento que, né, deixou de existir, uma marcação que deixou de existir. Fase, né, antigamente se escrevia com PH, também por meio do acordo ortográfico, lá no final, na década, no século passado, né, nos anos 70, 71, né, se eu não me engano, o acordo ortográfico teve essa mudança, né? Então, muitos nomes ainda utilizam ainda o PH, né, com som de F, né? Era o caso, né, da farmácia, né? Antes se escrevia com PH. Então, palavras deixam de existir ou passam a existir, né? Isso acontece frequentemente com as gírias, né? Se antes jovens costumavam dizer que algo era supimpa ou aquele broto é um pão, né? Lá na década de 60, na década de 50, né? Hoje é muito mais comum ouvir, né, dos jovens algo como da hora ou aquela mina é mó gata, né? Então, isso é variação histórica, é a língua viva se transformando ao longo do tempo. Depois a gente tem as variações geográficas, né, como o próprio nome já diz, tem a ver com lugar, né, com região de onde se fala aquela língua, né? Então, por exemplo, essas diferenças, né, se tornam óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português, né? Brasil, América do Sul, Angola na África e Portugal, né, na Europa, conversando nos três países, né, se fala a língua portuguesa. Porém, há diferenças muito grandes entre cada fala. A gente entende, sim, porém, com muitas diferenças, né? Ou seja, com muitas variações. Só que a gente está falando, né, de continentes diferentes. Aqui, nós podemos falar do próprio Brasil, né? Se a gente for analisar, né, dentro do próprio Brasil, nós vemos uma diferença enorme, né, entre palavras, sons, né, os sotaques que são maravilhosos. Eu sou um apaixonado, né, por sotaques, acho uma riqueza, né, da nossa língua, e há diferenças, né, entre a capital, as cidades do interior, né, regiões, o Brasil, né, com suas dimensões continentais, né, há muita diferença. Então, depois nós temos alguns exemplos aqui das variações regionais. A palavra mandioca pode ser aipim, pode ser macaxeira, né, né, os três nomes estão corretos, mas depende da região do Brasil que é usada, né? A questão do biscoito e bolacha, né, tem que, né, cada lugar se entende de algum modo, né? As gírias também, né, tem essa variação. Cerveja, por exemplo, pode ser beira, né, no Paraná, breja em São Paulo e serva no Rio, né? Então, olha que beleza, né? Que riqueza, uma mesma coisa, né, ter várias possibilidades de uso, né? Então, isso é variação. Aqui, no caso, variação geográfica. Depois nós temos as variações sociais, né, são as diferenças de acordo com o grupo social, né, do falante.
Então, no caso, né, por exemplo, a gíria, né, no caso da variação social, a gíria está mais ligada principalmente à faixa etária do falante. Ela é tida como uma linguagem informal pelos mais jovens, né, ou seja, as gírias atuais, elas tendem a ser faladas, né, pelos mais novos. E há expressões informais, né, ligadas a grupos específicos, né, por exemplo, os futebolistas, né, utilizam muito a palavra carrinho, né, que todo mundo que joga futebol sabe o que é carrinho, mas, né, pode ser entendido de maneira diferente por uma criança, né, por exemplo, o carrinho vai ter outro sentido. E aí podemos falar de diversos grupos sociais, né, de skatistas, funkeiros, pagodeiros, roqueiros, fãs de K-pop, né? Então tem uma linguagem própria, né? Cada grupo social, né? O pessoal ligado mais da periferia, né? Tem uma linguagem mais própria, mas depende também, né, do estado, então tem as variações, elas são muitas, né? Ela pode ser geográfica e social ao mesmo tempo, né? E por último, né, para a gente finalizar, aí as variações estilísticas que vai depender do contexto, né? O que a gente pode falar, né? Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, né? A linguagem mais culta, mais padrão, e a linguagem mais coloquial. Aí vai depender, a adequação, né, vai depender do contexto de uso, né? Por exemplo, o uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrões do idioma remetem à linguagem culta. O que se opõe àquela linguagem mais coloquial, aquela linguagem familiar do dia a dia. Então, isso tudo, né, é a riqueza da nossa língua, são as maneiras, né, que a gente pode utilizar a linguagem, e o mais importante é a gente conhecer todas e respeitar todas, né? Então, um grande abraço para vocês, cuidem-se, bons estudos e até mais.